Por que é tão difícil começar a ler? Meu amigo e minha amiga, eu andei refletindo nesses últimos dias a respeito dessa pergunta, desse questionamento. Por que é tão difícil nós começarmos a ler ou começar a criar o hábito de leitura? E antes de adentrar, antes de começar a responder essa pergunta, eu quero deixar claro que eu vou começar a responder essa pergunta partindo do pressuposto, do pré-requisito que as pessoas são alfabetizadas, para pessoas já alfabetizadas. O viés aqui dessa pergunta vai ser respondido para criar o hábito de leitura, dar aquele pontapé inicial. Então fica comigo nesse vídeo que eu quero depois saber a sua experiência com essa pergunta. Muito bem, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Leia Mais, Leia Muito. Vou pedir duas coisas para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Bom, vamos lá. Por que é tão difícil começar a ler ou por que é tão difícil ler? Bom, eu pensei e acredito que cheguei a uma conclusão que existem alguns fatores para nós não gostarmos de ler. Eu me lembro muito bem, na época do colégio, quando eu estava ali no ensino fundamental, as pessoas que abriam livros, as pessoas que gostavam de ler, geralmente eram taxadas como nerd, como pessoas que eram excluídas ali dos grupinhos principais. Então, eu penso que aqui no Brasil a situação da leitura, a situação de ler livros, ela não é muito bem vista, principalmente ali na adolescência, quando você está criando seus laços sociais ali, você quer fazer parte de um grupo e às vezes você gosta da leitura, mas esse grupo não gosta de ler. E aí você acaba deixando a leitura de lado só para fazer parte de determinado grupo. Eu estou dando alguns exemplos aqui, leitor e leitora, para a gente trabalhar essa questão. Eu não quero fechar essa pergunta, mas eu quero trazer a minha experiência aqui para você. Então, por que é tão difícil ler? Então tem esse ponto social de pessoas que gostam de ler, pessoas que gostam de estudar, são taxadas de nerd, de pessoas CDFs, Tinha até aquela gíria, não sei se ainda hoje tem essa gíria, Não são muito bem vistas, meio pessoas são antissociais, feias, enfim. Tem essa situação social. E também eu acredito que quando a escola, eu me lembro do ensino médio, nem se chamava ensino médio na época ainda, que eu fiz o primeiro, segundo e terceiro colegial, eu me lembro, e ainda há essa situação, os livros obrigatórios dos vestibulares. Eu acredito que para o jovem de 16, 15, 16, 17 anos, você lê Dom Casmurro, você lê Vidas Secas, você lê Memórias de Sargento de Milícias, você lê livros de poesias, O Alto da Barca do Inferno. Eu acredito que essas leituras são um pouco fora da realidade dos estudantes, principalmente daqueles estudantes de escolas públicas, que são, na verdade, são totalmente fora da realidade, Eu vejo que não há um incentivo para a pessoa ler, criar o hábito de leitura. Então, por que é tão difícil ler? Por que é tão difícil começar a ler? Eu começo a entender que tem esse fator lá atrás, um fator social, um fator de ser aceito. E claro, tem um outro grupo que gosta de estudar, que gosta de ler, mas isso é a minoria. Eu estou pegando aqui o geral, e foi o que aconteceu comigo também. Apesar de eu sempre gostar muito de ler, e desde os meus 12 anos eu leio, mas teve ali um pequeno período, eu me lembro, acho que sexta, sétima, oitava série, que eu não li muito, E aí eu comecei a ler mesmo, foi depois dos 18, 19 anos que eu não parei mais, Então, esse ponto do social e também de você ser incentivado a ler livros que não são de acordo ali com a sua realidade, isso causa uma repulsa, causa uma estranheza. Então eu acho que, porque é difícil você começar a ler, tem essas duas situações. De você falar, eu lembro que quando eu precisei ler, e eu fui ler O Alto da Barca do Inferno, eu fui ler Vidas Secas, apesar que hoje eu gosto muito de Vidas Secas, gosto muito da literatura brasileira e portuguesa, mas naquela época você é jovem, você queria ler, sei lá, o que tinha na minha época, mas eu vou falar da época de hoje em dia, Harry Potter, esses livros de literatura juvenil, eles são muito mais interessantes e muito mais a realidade, Senhor dos Anéis, muito mais a realidade de muitos jovens brasileiros. Então eu acredito que o ponto de por que você não consegue ler ou
por que é tão difícil começar a ler, lembrando que eu estou partindo aqui do pré-requisito que você já é alfabetizado, você entende minimamente um texto, é esse ponto de no passado nós termos traumas, digamos assim, com a leitura. Para que eu vou ler? Quando eu lia, eu era taxado de nerd, era taxado de CDF, e quando pediram para eu ler, eram livros chatos que não tinham nada a ver com a minha realidade. Então talvez seja isso. Eu queria saber de você, leitor e leitora, qual a sua opinião? Por que é tão difícil ler? Não quero fechar essa questão, tenho algumas respostas, como eu comentei aqui no vídeo de hoje, mas eu queria saber de você. O que você acha? Por que é tão difícil começar a ler? Comenta aqui que eu quero trocar a experiência com você. E quero te avisar que nós vamos começar com o nosso desafio Transformando Leitura em Hábito. Ele é totalmente de graça, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ter maiores detalhes. Se inscreva, são vagas limitadas e por tempo limitado. Vem junto comigo transformar a sua leitura em hábito. Bom, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram. Lá eu abro para perguntas. Se você quiser perguntar especificamente sobre leitura também, fica totalmente à vontade que eu vou respondendo. E quem sabe eu já faço um vídeo aqui também com as respostas que eu vou dar para o Instagram. Eu faço vídeo aqui no YouTube, tá certo? Um grande abraço, boas leituras, valeu, fui!